nós temos um texto, pessoal, que avalia sim, eu falo que nós, os avaliadores, quando somos avaliadores, nós avaliamos 25 itens em cada texto. E é por isso que, quando eu vejo aí nesses grupos de Facebook a pessoa falando, eu corrijo redação por R$1, eu corrijo em 2 minutos, ou eu fico preocupada, né? Porque uma correção de fato ali que eu faço por áudio para você, ok, é uma correção superficial. Eu falo dos aspectos mais gerais do texto, porém, uma correção de fato minuciosa, ela é muito detalhada. Nós avaliamos, é a única redação com 5 aspectos. A maioria dos eixos de grade de correção de vestibular trabalham com 3, tá? Mas o Enem trabalha com 5. O que isso traz de vantagem para o candidato? Ele tem mais oportunidades, porque todos nós temos pontos fortes e fracos. Por exemplo, aquele aluno que não tem uma boa ortografia ou não domina a gramática, ainda assim ele pode ter um texto muito bem avaliado no Enem. Por quê? Porque nós temos competências relativas à argumentação. Inclusive, esse é um estudo que eu faço na minha tese de doutorado. Eu pego os 2 modelos de escola onde eu trabalho, que são as 2 unidades do meu colégio, e eu mostro que determinado perfil de alunos pontua muito bem em competências ligadas à forma, como 1 e 4, mas pontuam mal nas 2 e 3 em argumentação, porque muitas vezes são alunos que não têm contato com a realidade do nosso país, né? São alunos que não têm conflito direto social. Quer dizer que a desigualdade pode favorecer um aluno na hora da argumentação? Eu acredito que sim. Eu acho que saber como é o seu país e passar por algumas questões difíceis sociais pode fazer você enxergar a realidade de uma outra forma, que às vezes alguns alunos não têm esse olhar. Então, percebe do que eu estou falando? Em termos de oportunidade, eu acho muito bom um texto que valorize vários aspectos de um texto e que não estejam tão focados como antigamente, na época que eu era aluna, no que é forma, se eu sei escrever seção com 2 S no meio e S no começo ou com C cedilha no meio. Aqui a questão é uma complexidade de elementos que igualmente são importantes. Todas as competências valem o mesmo número de pontos, ou seja, 200 pontos cada uma, nenhuma é mais ou menos importante que a outra. E a primeira competência, que é a 1, ela trata do domínio da norma culta da língua portuguesa, né? Muitos alunos discutem essa competência até como tema de uma proposta de redação que eu acho que o Enem está devendo para a gente, né? Que é avaliar o preconceito linguístico. Por que eu acho isso? Porque a nossa língua é muito difícil, gente. A gente tem uma complexidade enorme no Brasil, primeiro de falares, né? Uma variação grande de níveis e de organizações de fala, só um minutinho, por conta da complexidade de um país que é enorme, não é? E, além disso, nós temos uma certa desigualdade também de oportunidades em relação ao domínio e apropriação da norma culta. O que isso quer dizer? Que aquelas pessoas que têm mais oportunidades de ensino, de qualidade, com professores motivados em espaços escolares privilegiados, elas acabam tendo um domínio da língua da norma culta maior ou superior. Agora, não é por isso que a gente desconsidera aquele falar popular, aquele nível de linguagem que nós temos, que a gente chama de coloquial, que é o que eu falo naquele vídeo do YouTube que eu acabei de citar, quando estamos informalmente com a nossa família, com os nossos amigos, essa linguagem da internet, que é uma linguagem muito particular hoje. Como eu escrevo na internet, normalmente eu não escrevo na escola, nos meus registros, não devo escrever. Porque o que eu ensino para o meu aluno, especialmente, é que a linguagem é como se fosse um traje. Nós nos vestimos de formalidade ou de informalidade de acordo com o local, para quem e com que objetivo nós vamos nos comunicar. É um exemplo que eu gosto de dar, que é muito simples, mas acho que ele é forte em relação à língua, né? Porque que todo mundo sabe que quando vai à praia não usa um vestido longo ou um terno. E pouca gente sabe diferenciar o que é a linguagem de internet de uma norma culta. É mais ou menos isso. A norma culta é uma exigência formal e tem um motivo para isso. Vocês já imaginaram se cada um começasse a falar do jeito que acha que deve? Teve uma época meio distante
que uma dessas empresas de TV fechada de filmes resolveu fazer legenda de filme com linguagem de internet. Isso foi um desastre, né? Então era VC, PQ no lugar de porquê, e aí por aí vai. É óbvio que isso não funcionou, porque primeiro, nós adultos, eu vou falar por mim, não dominamos mais esse nível de linguagem porque ele se atualiza com muita frequência. E segundo, porque não é o lugar. Quando você vai ver um filme, você já se adaptou com aquela linguagem que é culta. E as histórias infantis, que aliás, já contei aqui que eu acho que o tema da redação do Enem esse ano deveria ser a literacia ou a literatura infantil, e eu vou falar desse tema porque eu acho que ele deve cair no Enem, mas nós temos uma proposta do governo que está em vigor, que é os pais devem contar as histórias para os filhos. O governo atual acha que esse é o problema do analfabetismo, da falta de leitura, porque o pai e a mãe não lê à noite para o filho dormir. E eu já falei algumas coisas do quanto eu discordo dessa visão, né? E do quanto eu discordo da maioria das políticas públicas voltadas a ensino, porque quem faz as propostas normalmente não é professor, não entende muito de escola, né? Isso é mostrado, eu não preciso dizer, se a gente observar os últimos ministros da educação, vocês já têm idade para perceber o desastre que isso tem sido, né? O atual não posso falar, né? Ainda não consigo dizer, mas os últimos vocês acompanharam. Então, eles estão recontando os clássicos com uma visão religiosa e doutrinária. Isso é uma tragédia, não tem outro nome para eu dizer, né? Porque são histórias milenares, amplamente conhecidas, e que nós não podemos mexer por esse motivo, né? Então, também vem essa questão, o que a gente não escreve se perde, e a nossa língua precisa de registro, e o registro da norma culta é a convenção, é aquele que a gente segue para que o registro não se perca. Só que o Enem, ele não é muito rígido em relação a isso, tá? O Enem tem uma flexibilidade. E aí, obviamente, quando chegarmos à aula de competência 1 mesmo, eu vou dizer quais são os aspectos da competência 1 que são avaliados. Tem alguns que não são. Tá? Por exemplo, o que eu lembro de cabeça: separação silábica, acentuação, concordância, alguns casos de regência são penalizados quando o aluno não tem domínio desses registros, mas tem outros que não são. Tá? Por exemplo, repetição de palavra pode ser um caso de coesão, mas não penaliza. A diferença de maiúscula e minúscula não penaliza. A estética também não. Tem uma série de coisas que eles não penalizam, tá? Mas eu vou dizer quais são. Então, um dos aspectos que os avaliadores observam é se o candidato tem domínio ortográfico e gramatical suficiente para garantir a fluidez da leitura. É isso que importa. Se a gramática e a ortografia não comprometem o seu texto, porque às vezes eu estou lendo um texto e falo para vocês, a ortografia está ruim, a pontuação, que também conta, tá? Me impede de entender o que você está escrevendo, porque você separou o sujeito do predicado. Aí eu tenho que parar para entender. Tá? Esses dias eu dei muita risada aqui, que era assim, o homem, como que era? O homem como ser político. Era eu como ser político, não era uma dissertação. Mas é isso, tá, gente? Quando eu paro, tem um problema de fluidez, aí eu vou penalizar. Tá? O uso da escrita formal e das convenções registradas pelo novo acordo ortográfico. Eu falo em novo acordo ortográfico, gente, porque eu nasci em 1973, tá? Eu nem vou perguntar em que ano vocês nasceram, mas podem me dar uma estimativa aí, né? Porque quando eu falo sou a pequena, é a Maria, que fez 11 anos. Como alguns de vocês nasceram nessa década, então, 1990, muitos de vocês já aprenderam a grafia que a gente chama de nova, que não é tão nova mais, tá? Mas, para mim, o novo acordo ortográfico foi algo que eu tive que aprender na prática, porque eu já tinha saído da escola. O Brasil assinou um acordo que envolve vários países falantes da língua portuguesa, sob o argumento de que isso unificaria as línguas. O que, no meu ver, não é verdade também, né? Porque eu tenho contato, a minha mãe morou em Portugal até o começo desse ano, e cada vez que a gente lê e ouve o português de Portugal, a gente percebe o quanto de distância tem entre essas duas línguas, né? Imagine o português falado na África, enfim, né? Mas o argumento era esse e houve um acordo. No entanto, gente, esse acordo, ele pega menos de 5% das palavras. E ele é um acordo específico para
a grafia, tá? Que não mexe com a fala. Isso é importante registrar. E ele está mais ligado à questão do hífen e da acentuação, tá? Então, eu nem falo muito de acordo, porque, como eu disse, acho que a maioria de vocês nem sabe o que é o velho, né? Já foi estudante quando tínhamos implantado o novo acordo. E durante anos no Enem nós ficamos aceitando as duas grafias e claro que a partir de um certo momento a gente já adota o novo acordo. Então, competência 2. Essa é uma competência muito importante, pouco se entende sobre ela, tá? E eu mesma demorei alguns anos para entender de fato o que ela é. A competência 2, gente, ela trata de 2 aspectos, tá? Não é um só. Tema / gênero, tá? Vou repetir. Tema / gênero. O que é o tema? Tema é saber se o aluno compreendeu a essência do que é a discussão temática proposta no Enem. Os temas do Enem, pessoal, são normalmente triangulares, tá? Não sei se vocês já ouviram isso, se algum professor já explicou. Também na minha aula de competência 2, eu vou entrar em detalhes sobre isso. Então, o tema triangular, ele diz o seguinte: se o aluno não passar por 2 pés desse triângulo, ele tangenciou. E tangenciar ao tema é nota muito baixa, é nota menos de 400. E, infelizmente, gente, isso pode acontecer. E aí, claro que eu vou dar umas dicas do que você deve fazer para isso nunca acontecer. Mas aquele aluno que não está, o candidato que não está muito bem preparado, ele pode ter esse problema. Então, eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o que é, e quando chegar na competência 2, aí eu vou explicar com detalhe. Vamos pegar, então, os temas mais tradicionais. Então, o tema violência, como que era? Contra a mulher? Eu lembrei, porque eles têm os temas. Publicidade infantil no Brasil. A gente teve esse tema, né? Que era aquela história do Maurício de Souza, com a confusão com o licenciamento. Então, publicidade infantil no Brasil. Olha como é fácil a gente perceber o que é o triângulo temático. Um pé do triângulo é publicidade, o outro pé infantil e o outro pé é Brasil. Tema fácil, tá? Por que eu estou falando isso? Não parece tão óbvio? Não, não é tão óbvio. Por exemplo, esse ano eu corrigi o Enem, e isso eu posso divulgar, porque já passou. Muitos alunos, mas muitos, gente, vocês não imaginam o número de quantos alunos fizeram isso. Eles falaram sobre o fato de criança trabalhar em comercial de televisão. Então, que isso era ruim. Vamos pegar o exemplo da Maísa, vamos imaginar que ela fizesse comercial de TV. Então, que os pais usam os filhos para ganhar dinheiro, que isso não é bacana. É disso que esse tema está falando, quando a gente fala em publicidade infantil no Brasil? Depende, você tinha que ler os textos motivadores. O que eles falavam? Que algumas empresas ou canais de programação infantil fechado, do tipo Discovery Kids, do tipo Gloob, ou mesmo os fechados, ou o McDonald's, por exemplo, eles se utilizam de personagens, de comerciais atrativos, para fazer que com isso as crianças peçam para o pai comprar determinado produto. Isso é muito grave. Em outros países, isso é tão sério que a limitação de horário que esses comerciais podem passar, porque são muito incisivos, né? Aqui em casa a gente tem uma regra. Os meus filhos não estão mais nessa idade, mas eu por um período eu proibi um dos canais de TV fechada por esse motivo. Que eu chegava em casa e dizia: mãe, você me compra tal coisa? Aí eu dizia: que coisa? Ah, é um pirulito que tem a cara do Homem de Ferro. Ah, eu quero uma sandália que vem com não sei o quê. Então, isso é muito forte, né? E aí, o tema discutir essa questão, que tem que ter horário, que tem que ter regra, e etc, etc. Porque, nesse mesmo ano, o Maurício de Souza, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, ele é o maior nome do licenciamento no Brasil, e alguém tinha criticado o fato dele aproveitar a fama e o sucesso e emplacar os personagens e um monte de produto, maçã, suco, roupa, né?
E ele se defendeu dizendo que é o mercado, né? As pessoas querem vestir a roupa da Mônica e tudo bem, né? Que a responsabilidade disso está sobre a família e não sobre ele, tá? Mas enfim, era essa a discussão. Mas tem esse aluno que falou de publicidade, por exemplo, que a criança está trabalhando lá, ele não está fora do tema, ele está falando de publicidade, ele não vai tirar 0, não fugiu ao tema, mas ele tangenciou. Vamos imaginar que um candidato fale sobre publicidade feita para criança na Noruega. Ué, a gente não sabe, né? Ele tangenciou, porque ele não falou Brasil, tá? Então, o aluno tem que abordar, no mínimo, 2 aspectos, mas ele tem que passar pelos 3, tá? Então, tem alguns temas que são fáceis, mas o tema do algoritmo, né, que era o uso do controle de dados, esse tema foi muito problemático, a manipulação do uso do controle de dados pelo usuário, né? Acho que era isso. Mas o aluno tinha que falar em manipulação, ele tinha que falar em controle de dados, que eram os algoritmos, e ele tinha que falar de Brasil. E muitos esqueciam um dos elementos. E isso é muito ruim, isso abaixa muito a nota do candidato. E aí eu vou te ensinar, então, como fazer para isso não acontecer. E a outra questão está ligada ao gênero, gente. O que é o gênero? O gênero da redação do Enem é a dissertação argumentativa. Então, alguns alunos começam o texto com uma narração. Então, vamos imaginar o tema do ano passado, né? O último tema. Eu sou uma pessoa que nunca... eu sou o candidato, tá? Eu sou uma pessoa que nunca fui ao cinema, porque desde criança os meus pais não tinham dinheiro para me levar ao cinema. E é assim que acontece com a maioria dos brasileiros. Aí o aluno começa. No Brasil, apenas 20% das pessoas já entraram numa sala de cinema. Quer dizer, isso vai ferir o texto do aluno? No Enem, não. Porque a gente vai ver a predominância. Se o aluno começar narrando e usando primeira pessoa do singular, que vocês sabem que não é gênero, não está contido no gênero dissertativo, ainda assim ele vai ser avaliado pela maior parte do texto, e não sei se vocês conseguiram perceber que eu fiz uma passagem de um depoimento para uma dissertação. E tem muito aluno que faz isso. Ele começa narrando ou em tom de depoimento e ele cai numa discussão que é global. Tá tudo bem. Tá? Mas o que é o gênero dissertativo argumentativo? É o gênero neutro, que propõe discussão por meio de argumentos sobre um tema polêmico em que o aluno tem que se posicionar diante do tema. Então, quanto mais o aluno se afasta da pessoalidade, mais ele pontua em relação à competência 2. Mas aí vem a grande questão. Professora, você não disse que repertório sociocultural entrava aqui? Entra aqui. Por quê? Porque no item tema / gênero é testado, e obviamente eu falei que vou mostrar a grade oficial que está disponível no Manual do Avaliador esse ano, que quem pontua bem na competência 2 é o candidato que traz a autoria. Ele consegue relacionar o repertório sociocultural com diversos campos do conhecimento. Então, vamos imaginar que teve um ano... eu gostei muito desse texto, ele foi divulgado muito na internet, tá? Mas eu corrijo um texto mais ou menos assim antes de ser divulgado. Mas lembra quando o tema foram surdos? Eu pego um texto, um dos primeiros textos que eu pego para corrigir, e o candidato começava assim: ouvir é algo tão importante na sociedade contemporânea que o hino nacional brasileiro começa com os seguintes versos: ouviram do Ipiranga as margens plastas. Eu achei genial, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei incrível, porque eu jamais teria tido essa ideia de pontuar o quanto ouvir é importante para o indivíduo nessa sociedade que valoriza tanto alguém que ouça, tá? Mas eu estou dando só um exemplo, gente, de um aluno que tem uma ideia de relacionar algo que ele viu, ouviu, leu, estudou, com o tema de discussão. E por que esse aluno fez isso, gente? Porque o que eu iria dizer sobre surdo se eu não sei nada sobre surdo?
E esse tema foi muito problemático. Só um minutinho, tá, gente? Tem mais gente para admitir. Esse tema foi muito problemático por isso, gente, porque não se discute sobre os surdos, né? Isso na nossa escola, a Lib que está aí sabe dizer o quanto a gente tem, o quanto nós nos reunimos hoje para falar. A gente não fala nem inclusão, que já é uma palavra que exclui por natureza, mas a gente fala em compartilhar oportunidades de acesso para todos e todas. Né? E acesso é que todos devem ir às escolas. Não sei se vocês estão acompanhando a nova medida de lei que volta a excluir os alunos com qualquer tipo de deficiência, levando-os para as escolas especiais e tirando da escola comum. Isso é um grande retrocesso, né? Porque na inclusão, de fato, é que a gente vê o desenvolvimento, e a Líbia acompanha muito mais do que eu, o que é um aluno com qualquer tipo de deficiência incluído numa sala regular, o ganho que tem para ele e o ganho que os outros alunos têm na convivência com o diferente, com o não tão igual, né? Então é isso, tá? Quando a gente articula as possibilidades, não importa de onde isso venha. Então, quando vocês começam com essas questões de decorar filósofo, isso me entristece, porque isso tira a autoria. Pode até pontuar, mas não é isso que a gente quer ver. O que nós queremos ver é o aluno de fato lembrar de um filme, de um livro, de uma discussão que ele teve na escola e trazer isso para a discussão do tema. E aí, gente, não precisa decorar tema ou ficar se preocupando com o tema que vai cair. Porque o aluno que está fazendo a lição de casa, vendo os filmes que eu estou indicando, eu acabei de mandar para a minha equipe agora editar um material de livros. Ontem eu fui numa livraria que há muito tempo, né? Eu estou cumprindo à risca o isolamento, né? Mas ontem eu peguei um shopping aberto, num horário bem interessante, consegui numa livraria. Então, foi para mim algo muito que me marcou, porque há muito tempo que eu não ia, é algo que eu faço muito, e as crianças então se deliciaram ali, né? E então eu vou dar dicas de livros que eu estou lendo essa semana. Eu sempre leio pelo menos 3 livros diferentes em partes e achei coisas muito legais. Tá? Então é isso que a competência 2 é complexa. Sobre a pergunta da Ana Paula, como ter domínio da competência 1, né? É algo muito difícil de explicar, tá, gente? Que eu vou falar muito ainda durante o curso. Na verdade, eu estava brincando aqui com o Miguel, que chegou, que é o meu filho caçula, que tem 7 anos, com um erro ortográfico, que é muito comum nessa idade, tá? Por quê? Porque o caminho do leitor ou da língua falada com precisão vocabulária e ortográfica, primeiro vem da leitura, mas ele vem da leitura nessa idade do Miguel. E é por isso que eu invisto tanto em livros com ele, né? Aliás, a Ruth Rocha lançou um almanaque incrível que eu comprei para ele. Ontem ele me pediu um livro que é de um youtuber e eu disse, ok, o livro era bom, tá? Porque as pessoas são preconceituosas também. Ele imita aquela série que ele ama aqui, que é o Capitão Cueca, mas tudo bem, o livro é bom, é de um brasileiro, comprei, tá? Porque é isso que a gente tem que fazer. Quando a criança é pequena, quanto mais ela lê, o registro formal vai ficando na cabecinha dela. Agora você já não é mais da idade do Miguel. O que você vai fazer? Continuar lendo para ampliar o seu vocabulário, para o seu subconsciente registrar a forma como as palavras são escritas, e esse é o melhor caminho. Fora isso, fazer exercícios, simulados, questões, porque no Enem, gente, tudo bem, isso não vai ser tão cobrado de você, em outros vestibulares será. São muitos desafios e a gente tem que estudar. E aí, da onde vem o problema da maioria do brasileiro não saber falar a língua portuguesa corretamente em relação à nona culta? É um trabalho ruim das escolas. O aluno não tem professor, não tem aula, não tem professor bem formado, e isso é consequência de anos de descaso para com a educação. A gente não tem outra coisa para falar com você. Como é que um aluno fica 10 anos na escola tendo no mínimo 5 aulas de português por dia, por semana, e não aprende? Cada vez que eu falo uma regra, o aluno fala assim para mim, isso na faculdade, tá? Professora, eu nunca aprendi essa regra na minha vida. Eu falo, como não? O que você aprendeu na escola, né? Infelizmente, gente, isso acontece, tá? Em todas as escolas, é normal. Para recuperar é estudar, revisar ou aprender para quem nunca viu, tá? E os principais eu falo sempre, gente, a pontuação, regência, ortografia, acentuação gráfica. Eu tenho alunos que estão ali mandando texto, vocês podem ver, que não sabem separar a sílaba. Isso tem sido cada vez mais frequente.
tá? Transliteração, junção de palavras. Hoje em dia, gente, eu não gosto de ficar falando de erro, tá? Porque depois entra aí na cabeça de vocês. Mas a palavra ser humano, escrito junta, começando com C, ser humano, sem H, é o que a gente mais vê em processos de larga escala. E outras tantas. Sabe o gerúndio? Fazendo, correndo, andando, virou fazendo, correndo, andando. É isso que a gente lê, tá? Então, é triste dizer, mas a maioria do candidato hoje de processo seletivo escreve com muitas dificuldades. E dificuldades primárias, tá? Como essa que eu estou falando, que eu considero que é separação silábica, por exemplo. Mas tudo bem, gente, eu não vou rir, eu não vou achar engraçado, eu vou achar triste, preocupante, mas vou oferecer soluções para vocês. Podem acreditar e não vai demorar, tá? Competência 3, analisa a capacidade de argumentação. Para mim é a mais difícil de pontuar, porque isso depende se a tese, que está lá na primeira defesa do ponto de vista na introdução, foi apresentada de forma clara e com argumentos que a sustentam, assim como se o estudante fez o encadeamento de ideias, incluindo as suas exposições, explicações, exemplificações, o que demonstra que houve de fato um planejamento antecipado do texto. Eu falando assim pode até parecer fácil, para alguns já parece difícil. Gente, é difícil planejar. E aí alguém me perguntou hoje no grupo, eu não tive tempo de responder, como a gente começa o texto? Fazendo um projeto. A minha tese vai ser essa, o argumento 1 é esse, o argumento 2 é esse, e a minha proposta vai ser essa. Antes de começar o rascunho, tem gente que está escrevendo a proposta e não viu se está conectado o argumento 1 com a tese. E aí eu ouço alguém falando, quais são os agentes que vocês usam na proposta de intervenção? Impossível dizer. Quem sabe fazer redação de Enem diria, não sei responder, porque depende da minha tese e depende dos argumentos que eu usei para defender. Porque senão, eu não posso dizer que eu sempre vou dizer que o Ministério da Defesa vai resolver um problema. Por exemplo, se o problema é preconceito linguístico, quem vai resolver? O ministro da Ciência e Tecnologia? Talvez, mas não é o mais recomendado. Quem eu vou usar como repertório? Isso aconteceu esses dias na nossa discussão. O Paulo Freire, que todo mundo usa o tempo inteiro, não, eu vou usar um linguista. Vocês estão percebendo do que eu estou falando? Um projeto de texto é um planejamento. Um avaliador experiente, quando ele pega um texto, em 2 segundos ele sabe o que é cópia de cursinho e o que o professor mandou fazer e o que é um texto autoral. É muito fácil de olhar. E o que é um texto de adulto, tá, gente? Porque também tem isso. Às vezes tem professor que fala que o aluno, a argumentação é muito rasa. Foram anos corrigindo o texto para saber diferenciar o que é o argumento de um menino de 17 anos do que é um argumento de um adulto de 45 anos. Tem diferença, muita diferença. Às vezes vocês são muito cobrados, mas vocês são jovens. Vocês não conhecem tudo da vida para ter argumentos sólidos. Mas a gente sabe o que é um argumento sólido para alguém que tem de 17, 18, 16 anos e um adulto. O texto, gente, é quase a sua identidade, tá? Os meninos que estão comigo, eu tive uma única vez na vida, nessa escola onde eu trabalho, alunos que ficaram comigo do 9º ano ao 3º do médio. Eles se formaram ano passado. Eu conheço cada expressão de cada aluno. Nós terminamos a turma, acho que com 27 alunos, se eu não estou enganada. Eu conheço cada um. Se eles não colocarem o nome no texto e digitarem, eu vou devolver cada um na mão de cada um. Sem nome, sem identificação, pela linguagem. Porque é isso, gente. Não tem como você criar um texto usando as palavras em imbróglio, a posteriori, a priori, odiernamente, é fulcral, se isso não está em você. Isso é decorado. E não é legal. É legal que você siga um estilo que tenha a ver com a sua personalidade, com o seu modo de se expressar. E isso é identidade. Por isso que redação não tem cola. Eu não posso colar uma prova de redação. Porque se eu conheço o aluno, eu sei quem escreveu. Agora, por exemplo, que vocês estão em casa fazendo prova. Quando o aluno me manda, eu dou aula de escrita criativa. Esses dias eu recebi um texto, eu falei, foi a mãe que escreveu. Eu não posso afirmar, jamais diria isso, mas eu sei que não é do aluno. Imagina, um aluno de 9º ano ainda. É muito comum que a gente conheça o que é a escrita de um aluno e o que é a escrita de um adulto. E esses dias uma professora me procurou
agora mesmo, semana passada, um aluno dela está participando de um concurso e ela pediu a minha opinião, se eu podia avaliar, que é uma coisa que eu faço bastante também, ser banca de concurso de redação. Aí eu olhei o texto, fiz meus apontamentos, aí eu disse para ela, olha, se eu fosse você, eu mudava todo o texto, porque esse texto não está com a cara do aluno. De que série ele é? Ela falou, segundo ano médio, um aluno muito diferenciado e que escreve muito bem. Lê muito. Eu falei, então esquece o que eu falei. Então, de fato, pode ser. Porque eu achando que era um texto de um aluno de nono, não era, tá? Então é isso, gente, tá? Quem é experiente reconhece, identifica no texto do outro o que é dele, o que ele pode melhorar e o que é artificial ou o que é de um adulto ou de outra pessoa. É bem comum, tá? Competência 4 é voltada para o domínio de mecanismos da língua, operadores linguísticos. Para isso, eu preciso que se use elementos de coesão, como conectores, referências, substituições, e assim é possível escrever de maneira articulada e transmitir uma mensagem de fácil leitura e compreensão. Esse é o mais polêmico para mim, gente, porque eu discordo imensamente do modo como eu tenho que ensinar você a fazer. Se você quer pontuar, eu te dei uma tabela de conectivos e ensinei você a usar, sempre que começar um parágrafo ou um período, um daqueles conectivos da tabela. Mas eu acho que isso deixa o texto muito artificial e que conector nós usamos de acordo com a nossa habilidade de escrita. Quanto mais a gente pratica a escrita, naturalmente a gente vai aprendendo a usar o que a gente chama de operador linguístico. Então eu vou usando mais o entretanto, quando eu percebo que eu quero falar de oposição, eu uso o e inconscientemente, quando eu sei que eu quero falar de uma ideia que é adição, eu uso portanto para concluir, porque eu já sei que esse é o melhor operador naquele lugar. Agora, quando eu pego um texto de Enem ali para valer, que eu estou corrigindo com 22 operadores diferentes, é muito claro para mim que o aluno está ali usando aqueles 22 operadores, porque está escrito lá na grade que é a diversidade de operador que vai pontuar. E, infelizmente, é isso que eu vou continuar dizendo. Usem, porque pontua, tá? Mas nem sempre o texto fica bonito, tá? Ele fica artificial na maioria das vezes. Mas o objetivo de vocês não é ser escritor, é pontuar, então usem. É isso que eu costumo dizer, tá? E aí, bom, 4 e 5 eu sempre falo que eu acho as competências mais fáceis de pontuar. A quinta competência é o que todo mundo sempre me pergunta. Ela está conectada com a proposta de intervenção e isso é exclusivo do Enem. Parem de usar a proposta de intervenção em tudo que é vestibular. Proposta de intervenção é para o Enem. Ele cabe em qualquer proposta? Às vezes. Às vezes você pode usar na FUVEST, no Mackenzie, na UERJ, etc. Mas às vezes não combina com o tema. Agora no Enem é obrigatório. Tá? Eu ouvi esses dias no grupo alguém dizendo, eu fui fazer Enem, nunca tive aula para isso, cheguei lá, nem sabia o que era proposta de intervenção e zerei na competência. Acontece, tá? Se eu te falar, os nossos alunos na minha escola fazem evolucional, que é uma prova externa, e muitos não têm aula de Enem, vão lá no primeiro ano do médio e zeram na competência, porque ele não teve uma aula específica para aquilo. Ele sabe escrever um texto e ponto, tá? Ninguém contou para ele que tem uma competência que se refere à intervenção. Então, ela deve ser feita na conclusão, tá? Ela não deve ser. É melhor que seja, tá? Isso também eu já expliquei algumas vezes. Isso é muito claro para o avaliador, o aluno pode começar ou ele pode diluir a intervenção no texto. Agora, eu penso que isso compromete o projeto de texto, que é tese, argumento 1, 2 e proposta. É preciso certificado de propor uma solução coerente para os problemas que você apresentou, considerando os elementos que vocês já sabem que eu falo sempre, o agente, que é quem fez o quê, a ação, o que deve ser feito, modo, meio, como isso que você propôs pode ser feito, e o efeito. Que mudanças isso que você fez vai trazer para a sociedade, tá? Cuidado que tem muita, mas muita gente no Enem falando que efeito é finalidade. São coisas diferentes. Não existe finalidade no Enem, existe efeito. Se isso que você propôs for implantado, que mudanças a sociedade terá? Tá? Obrigatório. Além do detalhamento de um desses 4 elementos que eu acabei de listar. Tá?
Obviamente, quando chegarmos lá na competência 5, eu vou propor, inclusive, exercícios e vou dar uma tabela também, que eu não gosto, mas que eu acho que ajuda, que eu chamo de quem faz o quê. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa pouco envolvida com política, né, com questões políticas, eu tenho as minhas limitações. Recentemente, até um candidato quis me contratar para fazer revisão de textos agora para a campanha dele, e eu recusei, eu não trabalho com política, essa é uma escolha minha, muito particular, e com nenhum, tá? Pode ser da minha linha ou fora da minha linha de vida, mas eu não trabalho com política. Enfim, eu vou dizer para vocês, depois de uma pesquisa enorme que eu fiz, quais são as instâncias sociais, quais são as atribuições de cada um. Então, o que é de competência do Ministério da Fazenda? O que é de competência de um vereador? O que é de competência de um prefeito, né? Eu não sei, gente. Eu tive que pesquisar, porque ninguém me disse isso, ninguém me ensinou isso. E vocês vão lá fazer o Enem e também não sabem, tá? Então, eu acho importante dizer, porque aí você vai pensar na ação que você quer, se está conectada com a atribuição. Não que eu, avaliadora, vá buscar e pesquisar no Google, se você diz que o Ministério da Pesca é o seu agente, o que ele faz. Vou validar, mas eu acho importante que você saiba e que aplique corretamente. Isso vai clarear na sua cabeça e vai fazer você variar, porque todo mundo cita Ministério da Educação, Ministério da Cultura, nível federal, executivo, mas será que você sabe de fato as atribuições, né? Então isso vai ajudar vocês, mas também vou deixar lá para a competência 5.